Aos amigos do Conabis 2015 que estão em casa nos assistindo, mais uma vez, obrigado aí pela presença. A gente vai gravar mais uma entrevista dessa primeira edição do Congresso Online sobre Maconha. E nosso convidado de hoje é o João Menezes. Ele é neurocientista, professor lá no Rio de Janeiro. E ele vai falar um pouco para a gente sobre o futuro da maconha. Se legalizar, quando legalizar, o que pode acontecer. Então, João, antes de tudo, agradecer aí a sua presença, aceitar o convite, uma entrevista de última hora que a gente não tinha combinado antes, mas vai poder entrar aí na nossa lista de convidados. E já passo a bola para você dizer para a gente, quando legalizar a maconha, o que pode acontecer aqui no Brasil? Tá bem, obrigado. É um prazer participar do Conabis 2015. E esse assunto do futuro me interessa muito, né? Porque para mim o passado já foi, está na hora de dar o próximo passo, voltar, na verdade, a ter a maconha de uma forma para acesso a todos, segura, dentro da cultura, sem esse terror da repressão e da criminalização. Muita coisa vai acontecer nesse processo e certamente não vai ser tudo num momento só, não vai ser instantâneo, vai ser como toda luta política de direitos, algo incremental, que vai mudando com o tempo e com a história do momento. Então, é muito parecida a lógica com esses movimentos de direitos civis e, na verdade, há quantos anos a gente tem a luta pelos direitos das mulheres, de igualdade política, igualdade de trabalho, na casa. É uma coisa que tem mais de 100 anos e ainda está evoluindo. Então, com maconha vai ser essencialmente a mesma coisa. Vai melhorar rapidamente algumas coisas que realmente estão atravancando a nossa relação com a planta, mas claro que o tempo vai ter vários pequenos incrementos. Por exemplo, Portugal, você tem a descriminalização em 2001 e em 2007 ainda tinha quem falasse mal e ainda tinha um risco muito grande da política de descriminalização de Portugal ir para trás. Os dados, por exemplo, em 2004, houve muito crime, houve uma crise econômica em Portugal, e Portugal é rota de contrabando, de tudo, e uma crise econômica como a gente está passando agora, uma violência muito grande, e isso isso é por causa da descriminalização. Então, é lento o processo e existe a possibilidade de pessoas falar qualquer problema, qualquer aumento de crime possa ser imputado na maconha e tudo retroceder. Então, esse tipo de risco vai acontecer para toda luta política. Então, isso é a primeira coisa importante de pensar, que não vai ser tudo de uma vez só, vai mudar de forma incremental. E aqui, talvez demore para que tenha uma legalização como a gente gostaria, como alguns mais caretas gostariam que tivesse. Porque há quem pense, né, que a maconha já é legal, não precisa legalizar. Né, que existe um risco dela ficar pior legalizada do excesso de regras. Mas, pensando na sociedade como um todo, é muito importante que a gente tenha uma regulamentação até bem detalhada. E essa regulamentação detalhada, talvez tenhamos problemas. O capital aqui é um capital do Brasil, um capital sem lei, de coisa de bandido. Então, é possível que a gente tenha também não muito rápido. Mas a descriminalização que está aqui, estamos nas portas, já vai mudar bastante coisa. E uma das coisas que vai mudar, eu posso dizer, vamos pensar que seja uma aposta, que eu vou falar, né?
É tudo meio futurologia. Eu gosto disso, né? Profeta, gosto também de É, pensar no futuro. isso, e trabalhar com o futuro, tudo, provavelmente vou estar errado em 90% do que eu vou falar. Mas eu também quero expor o meu lado poliana do que eu acho que gostaria que acontecesse, né? Mas essa primeira etapa da descriminalização do usuário de drogas, né, em geral, as drogas atualmente ilícitas, essa primeira descriminalização vai ajudar a, provavelmente, se tudo der certo, a diminuir a quantidade de pessoas nos presídios, a serem encarceradas. É claro que muitos policiais fora das cidades, das grandes cidades, ou até mesmo dentro das grandes cidades, ainda vão continuar aprendendo, ainda vai ter promotor ainda tentando imputar em crime, jogando para tráfico, e vai demorar um pouco a cair a ficha. A de 2006 não caiu a ficha, né? Mas certamente essa primeira etapa é a naturalização do uso da maconha de novo. Ou seja, mais pessoas podendo usar sem medo e para benefícios de algumas das doenças. Então, por exemplo, nos idosos, certamente, uma parcela dos idosos vai ter uma outra opinião sobre a maconha. E isso vai ajudar a montar a regulamentação mais tarde, a regulamentação que se fará necessária. Então, essa primeira etapa primordial da descriminalização é essa naturalização, que as pessoas verem que não é essa planta do demônio. Claro que também vai aparecer mais gente falando de problemas, porque muita gente não tem treinamento com maconha e precisa de um pouco de treinamento para melhor usar a planta. A gente tem uma vida muito complicada, ela pode nos ajudar em alguns momentos. Imagina, eu estou falando, não estou falando de 5 pessoas, 200 pessoas, eu estou falando de 1 milhão de pessoas. Há de ter nesse 1 milhão de pessoas, pessoas com problemas na hora de usar. E sem muita regulamentação, sem educação, sem treinamento das equipes médicas, sem equipes de suporte psicossocial, que desconhecem todos os detalhes do que acontece com quem usa, a gente vai ver um número maior de pequenos problemas, pelo menos de mais gente na mídia dizendo: não funcionou para mim, tive hipotensão, fiquei muito mole, alguma coisa assim, né? Pequenos problemas, fiquei muito nervoso, tive ataque de pânico, achei horrível, um ataque de pânico terrível, comeu doces com formas comestíveis e teve ataques de pânicos importantes, e isso vai aflorar mais na mídia, vai aparecer mais, porque está descriminalizado, as pessoas vão poder falar. Então, talvez a gente tenha um aumento artificial das complicações e reclamações com a descriminalização. Mas, ao mesmo tempo, um número muito maior de pessoas dizendo: uau, cara, minhas dores foram embora, eu estou bem, eu agora consigo suportar o tratamento, está muito mais fácil conversar com meu filho, e por aí vai. Então, essa primeira etapa da naturalização me agrada muito pensar meio poliana, vai ajudar no entendimento da formação de uma regulamentação mais sensata no futuro. E, João, alguns que fazem uso, especialmente quem quer fazer essa redução de danos e consumir uma planta um pouco melhor, querem muito ter a opção de cultivar. E essa descriminalização não necessariamente vai falar sobre o cultivo, pelo contrário, o cultivo da maconha, especialmente para o uso pessoal, vai ficar numa fronteira meio nebulosa. Nesse exercício de futurologia que a gente está fazendo, como é que você vê o cultivo? Eu acho que provavelmente a gente vai conseguir que o cultivo de poucas plantas possa ser, como foi na Argentina, no Uruguai, no Chile, pessoas que plantavam, como eram poucas, sempre, as suas voltas com a lei não eram muito severas, alguns até pouquíssimos problemas. E você tem um mercado que aparece de cultivo e as pessoas se ajudando. Então, não, diferente do que você falou, eu acho que, sim, a descriminalização não vai efetivamente regulamentar o plantio, o cultivo caseiro, mas deve permitir que as pessoas tentem, sem problema com a lei, porque é o direito do
uso pessoal, né? Então dificilmente vai ser perseguido pela lei, porque poucas plantas, sem indício nenhum de tráfico, deve dar pouca, e já não é mais crime, né? Eles vão descriminalizar, deve favorecer que as pessoas tentem plantar. Inclusive, deve favorecer o início dos clubes de cultivo extraoficiais, assim, em pessoas que dizem, não, somos usuários, a maconha de cada um, aquelas maconhas, aquelas 100 plantas, 5 é de fulano, 10 é de cicrano, 7 é de outro, tal, e aí um clube de cultivo. E é assim que vai caminhar a humanidade. Então, eu acho que deve até, faz parte do processo de naturalização. Mais gente vai cultivar, quase certo, dentro da ideia global da descriminalização. E isso vai favorecer essa naturalização, essa diminuição do medo, o entendimento do que ela é. E, com certeza, uma parte da descriminalização deve favorecer uma espécie de comércio informal, revistas sobre maconha, ensino de cultivo ainda mais espalhado do que está agora, mais gente, especialmente ao uso médico, mais fóruns, todo mundo agora com menos medo de ser preso, e isso deve aumentar pelo menos a visibilidade dos cultivadores e fazer parte dessa naturalização. Agora, é claro, faculdades, cursos técnicos de plantio, e clubes de cultivo com profissionais fazendo os cultivos, talvez demore. A gente aqui na Associação Cultural Canábica, a gente quer de alguma forma contribuir para digerir essa informação e quem sabe no futuro a gente não tem uma universidade virtual também que a gente possa passar esse conhecimento para as pessoas que estão mais distantes. Para não demorar, isso. Para não demorar, talvez eu não fale o meu futuro poliana, eu deixo lá para o final, porque uma das etapas desse processo de descriminalização e legalização com regulamentação, uma das etapas fundamentais é o treinamento de profissionais de todos os níveis, na verdade, mas o principal é dos profissionais de saúde. Né? É muito pouco treinamento para os profissionais de saúde que a gente tem atualmente. Né? Médicos sabem muito pouco sobre o sistema endocannabinoide, sabem muito menos sobre maconha propriamente dito. Enfermeiros também não são bem treinados, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, uma gama de pessoas do serviço de saúde, psicólogos, assistentes sociais, tem um desconhecimento muito grande sobre a maconha, um desconhecimento gigante. E uma das etapas cumpridas, para serem cumpridas, para uma política de saúde mais efetiva, é uma formação adequada para drogas e principalmente para maconha. Né? Eu consigo ver isso para todos os tipos de droga. Pouco assim, as sintéticas têm dificuldade, mas as naturais eu consigo entender que dá para fazer uma formação mais adequada, né? Especialmente pensando no como se faz também em fitoterapia. Então, formação, eu consigo ver cursos de formação com a descriminalização e com a futura legalização aparecendo desse pessoal médico e de apoio de saúde. E essa é uma etapa fundamental. Assim, as pessoas vão precisar de informação e de ajuda dos seus profissionais sem o preconceito. Então, a descriminalização e a regulamentação, isso vai acontecer em parte porque essa formação vai demorar anos. E, sim, uma escola já existe, né, em alguns lugares fora do Brasil, escolas médicas de especialização sobre o uso de maconha medicinal ou maconha, isso já existe. Então, no Brasil, a gente já estaria atrasado nesse sentido, mas é uma responsabilidade do pessoal da área de saúde de fazer isso. Isso dá para conectar com o que você falou da normalização, né? Que é uma etapa muito mais longa de normalizar novamente o uso da maconha. Eu comprei um livro aqui muito bacana do Harry Lourenço, não sei bem se é bem esse o nome dele, é um botânico brasileiro, que chama Plantas Medicinais do Brasil.
e não constava a maconha, né? E mesmo nos cursos de fitoterapia, nenhum deles ousam colocar a maconha dentre as plantas fitoterápicas. Então, isso é o mínimo que deveria ter. A maconha está sendo colocada aí ao lado dessas outras plantas terapêuticas. Mas isso é uma outra questão, né? A questão que eu queria fazer em relação à normalização é como é no seu trabalho, que você falou que é médico, no seu meio social, se é normal você assumir que você trabalha a maconha, que você pesquisa e que você defende a regulação dela, ou se tem pessoas que olham para você e falam, não, esse cara aqui eu não posso levar muito a sério. Né, nunca enfrentei, é impressionante. Há 10 anos que eu falo abertamente sobre a necessidade de legalização, de criminalização da maconha e nunca tive nenhum grande enfrentamento político, repressivo, ou mesmo perda de como é que chama? De pontos sociais. Não, na verdade, muitas pessoas ao meu redor, elas todas entendem que essa política de proibição é irracional, é muito fácil. É claro que tem alguns que têm medo mesmo, claro, muitos, óbvio que muitos dos meus colegas não vão para a Marcha da Maconha, não participam dessas coisas, têm mesmo vergonha, muitos têm dúvidas. Todos entendem o problema da proibição e a irracionalidade, essa lógica quase todos entendem. Mas todos ficam assim, mais uma droga disponível, o Brasil está preparado, não vai ter excesso, não tem aumento. Esses medos estão em todo mundo. É difícil você largar essa quadrado, essa framework, né, de pensamento. Mas eu acho que eu nunca enfrentei nenhuma resistência por ter escolhido. Porque não foi escolhido, foi assim, não faz sentido não falar, é óbvio, é tão absurdo a proibição que a gente fala, e quando fala não tem problema. E essa é uma, né? Essa parte acho que está meio. As pessoas tendem a não fazer ação, né? A escolherem a inação. Mas em relação à formação, é incrível, porque como é proibido, não querem saber. Então, o desconhecimento é muito grande. As pessoas não sabem muito do sistema endocannabinoide, receptor, enzima de digestão, enzima de síntese, transportador, aonde está na membrana, que célula, funciona como neurotransmissor, eles compreendem para estar no sistema imune, mas ninguém vai lá olhar com carinho e aprender, porque não dá para ganhar dinheiro com isso, não dá para você usar nos pacientes oficialmente, não dá para você botar sua vida profissional para salvar e curar as pessoas, porque é restrito. Então as pessoas tendem a dizer, não vou olhar, isso é coisa de maconheiro. Por mais que acha que é um absurdo proibir. A inação, é difícil, a passividade, o medo de se colocar na luz. Mas isso está acabando. E tem muita gente hoje em dia vendo a importância e o potencial. Eu tenho muitos amigos que querem, sim, que tiver mais informação, vão querer usar na sua prática. Está chegando lá, está naturalizando também para os profissionais da área de saúde, né? Aos poucos está chegando. E é uma informação difícil, não é fácil. O sistema do cannabinoide tem uma certa complexidade e o seu uso médico não está nem de perto. Talvez essa terceira coisa a falar sobre o futuro da maconha, né? Ainda tem muito a desvendar. E o uso formal em medicina ocidental baseada em evidências ainda está um pouco longe. Ainda tem muita evidência para alguns médicos se sentirem seguros do seu uso. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, dito isto, é muito comum ouvir os médicos amigos falarem, meus pacientes usam. O meu amigo oncologista recomenda. Aí só tem dificuldade de dizer, olha, você vai ter que pegar no mercado negro, mas recomenda, esclerose múltipla, recomenda. Você tem tratamento paliativo de câncer, recomenda, e muitos recomendam.
Muitos ou dizem assim, não, os meus pacientes usam, né? Que o uso ajuda o paciente. E esse cara nem sempre tem a formação de saber qual é o problema que pode dar com determinada droga quando usa. Não é muitos problemas, mas é legal que tivesse uma formação, algo mais formal sobre esse conhecimento de interação medicamentosa, melhores regimes de uso. Isso ainda não está totalmente desenhado, apesar de ter bastante coisa já. Legal, a gente foi bem aí, né? Conseguimos discorrer bastante sobre esse futuro. E para encerrando aqui a nossa conversa hoje, João, eu queria colocar para você um tema que a gente está usando de forma transversal no debate do Cannabis, que é a questão da cultura canábica inserida numa cultura de massas, uma coisa de televisão, internet, mídia. Isso por conta do sucesso que foi o Cannabis na internet. A gente lançou em uma semana, já tinha 5.000 pessoas confirmadas, estamos chegando aos 10.000 confirmados, e isso é impressionante, porque é uma série de pessoas que quer falar da maconha, mas às vezes essa informação chega de forma meio estranha. Com relação ao futuro, você acha que essas características da internet, da cultura de massas, elas podem ser um risco na questão da legalização, que nem você falou de efeitos que possam aparecer problemáticos, de usos problemáticos, ou, por outro lado, pode ser uma vantagem no debate, na luta pela legalização, ou os dois, sabe? Como é que você vê essa associação? Eu tenho uma certa só graça, né? Porque a gente não sabe o que é uma cultura canábica no mundo moderno. A gente sabe o que é cultura canábica em 1960, 70, a cultura canábica meio underground que a gente vê por aí, né? Das pessoas que usam, que plantam, grow room, essas coisas assim. Você sempre tem focos de cultura canábica. Agora está acontecendo no Colorado, é uma experiência que precisa ser vivida, né? É uma cidade com maconha legalizada. As pessoas ainda estão entendendo, parece que em grande parte é uma coisa de rico, né? É uma cidade rica, com pessoas ricas, e o uso da cannabis é cara e sofisticadíssimo. Então, pode ir para quase qualquer lugar. Essa é uma daquelas futurologias difíceis. Eu tenho uma coisa não científica com a maconha em relação, eu acredito muito, né, nesse efeito que o ser humano vem buscando na maconha há mais de 5.000 anos. Então, é algo um pouco além da ciência, no sentido que está acompanhando há 5.000 anos, a gente gosta desse efeito, a gente guardou esse efeito, uma parcela da população humana vai para esforços grandes para manter essa planta e ter o acesso a esse efeito. E o efeito parece ser o efeito do uso diário, ou comum, ou frequente, não precisa ser diário, né? Porque a maconha tem várias formas, né? Quando eu falo diário, não quer dizer uma maconha até ficar doido, caído no sofá, mas depois pode ser usado em chá, né? Chazinho da tarde, que nem café, né? Não dá onda, você dá aquele chazinho. Não dá onda, você fica com aquele nível como um café. Pode fazer ele dar onda, você pode usar regularmente, então não precisa ser frequente, né, para não assustar. Regularmente. Esse uso regular, por um número muito grande de pessoas, nunca vai aumentar, assim, não vai passar de 30% da população usando, provavelmente, dificilmente. Talvez assim, ao longo da vida possa chegar a 50% por causa dos problemas de saúde e outros, né? Ou só para provar. Então, essa parte assim, do que vai acontecer culturalmente, cultura canábica e encontrando a cultura do alcoólatra, do alcoolismo, desculpe, do alcoolista, a cultura do tabagista, a cultura do esportista, que tem muitos que usam cannabis também. Essa é uma evolução 100 anos, 1.000 anos, espero que a gente vai saber. Existem civilizações humanas que duraram 1.000 anos, 2.000 anos usando maconha. Grandes civilizações, cidades inteiras, pessoas usando regularmente, ou seja, isso pode voltar a ser algo habitual das pessoas. Mas esse momento de transição, que pode demorar 20, 30 anos até ela estabilizar, pode ser chute de qualquer pessoa. Mas, voltando àquilo que eu tinha falado, depois de dar esse ciclo todo, eu tendo a confiar na planta.
sabe? Ela tem uma ação muito estranha, muito peculiar, que para certas pessoas ela acorda, para outras pessoas ela descansa. Então, a mesma planta pode ter os efeitos até antagônicos e às vezes, no mesmo indivíduo, em diferentes tempos. Quando está muito, ela tende a jogar para baixo, quando está pouco, ela tende a jogar para cima. A mesma coisa, por exemplo, feita na mitocôndria dela, de conservação de energia, com mitocôndrias diretos, né, em células isoladas, também tem muito isso. Ela pode aumentar produção de ATP, como pode diminuir, é meio doido isso. Ela gosta de chegar num equilíbrio. Então, eu meio que sou otimista, meio poliana, voltando a coisa que o nosso futuro vai chegar num equilíbrio, que é difícil de prever qual é, mas certamente bem melhor do que agora. Desse desequilíbrio de encarceramento, violência, isso certamente a gente vai esbarrar. A gente vai esbarrar em jogar para fora. Isso não vai mais acontecer. Agora a gente vai esbarrar sim em problemas desses de pessoas que não sabem usar, ou abusam, ou estão desprotegidas, e o maior número, né? Porque no Brasil vai ter um aumento de usuários com a descriminalização. Não vai ser louco, explosivo, absurdo, mas certamente deve ser porque tem muita demanda reprimida no Brasil. Fomos muito eficientes na proibição no Brasil, mais eficientes do que o habitual. Então, a gente provavelmente vai ter um número maior de pessoas usando, mas que não deve ser nenhum problema, não deve ser mais do que na Nova Zelândia, nem na Austrália, nem nos Estados Unidos, deve ser um patamar mais para a Europa, mas mesmo assim vai ter esse aumento, e com esse aumento vai ter mais problema na mídia, sim, mas aí vai ter mais gente falando sobre o que fazer. Então eu sou otimista. Maravilha, João. Vou agradecer sua presença aí. Encerrando a nossa conversa, a gente conversou bastante e está dando umas pipocadinha, talvez. Mas especialmente como. Pode ficar cansativo para o pessoal que está lá em casa, então encerrar e numa próxima oportunidade, ano que vem a gente conversa um pouco mais. Esse futuro vai demorar para desenrolar, né? Então, não, vai. Eu deixo aí para você falar uma última palavrinha para o pessoal e agradeço o pessoal de casa por ter insistido em ouvir aqui a gente conversando, mesmo com esses ruidinhos. Eu acho que a ideia foi passada, muito bacana a ideia do João. E a gente se vê na próxima entrevista. João, a palavra é sua para falar um alô para o pessoal. Tá. Isso. É um prazer participar da Conab de 2015. Espero que tenham muito mais. Espero que isso seja o lugar para vir encontrar sobre as últimas informações e aonde vai ter, por exemplo, as novas ideias, máquinas, uso sobre maconha e das coisas que vão proteger os usuários incautos que porventura não foram informados o suficiente ou estão sozinhos. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui para falar isso e vamos ver esse futuro. Eu provavelmente vou estar errado em grande parte do que eu falei, mas quem viver...